Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandro, aqui a gente fala sobre economia, finanças, dinheiro. Bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de dar o like, de curtir, compartilhar, com os seus amigos, com os parentes. No vídeo passado nós falamos sobre blockchain, criptomoedas, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma criptomoeda específica, que é o Bitcoin. Então vamos começar. Para falar do Bitcoin, a gente precisa primeiro contextualizar e explicar para vocês que toda a tecnologia utilizada no Bitcoin ela já estava sendo desenvolvida, inclusive desde a década de 70, 80, com a própria internet. Então, primeiro, tem a internet, tem a tecnologia da internet, a tecnologia de banco de dados distribuído também, que começou a ser desenvolvida, a própria tecnologia de criptografia. Então, todas essas tecnologias de informação passaram a dar suporte para a construção da rede Bitcoin. E além da tecnologia também, a própria questão econômica, como os bancos centrais funcionam e tudo isso aí deu suporte para as ideias de construção desse dinheiro descentralizado. Então digamos que essa é a pré-história do Bitcoin, né? Mas o Bitcoin foi realmente criado no dia 31 de outubro de 2008, em plena crise do subprime americano, com a falência inclusive de um dos maiores bancos dos Estados Unidos, o Lehman Brothers. E naquele mês, em outubro de 2008, especificamente no dia 31 de outubro de 2008, um white paper, né, um artigo foi publicado com o título Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto. Então assim, no dia 31 de 10 de 2008, esse artigo foi lançado. No dia 3 de janeiro de 2009, poucos meses depois, o primeiro bloco foi minerado, e no dia 22 de maio, a primeira transação, 22 de maio de 2009, a primeira transação, a primeira compra foi conhecido como Pizza Day, que uma pizza foi comprada utilizando o Bitcoin. Agora sim, o que faz o Bitcoin único, o que faz do Bitcoin ser realmente a pioneira, a primeira criptomoeda realmente lançada, e o que faz ele ser único e quais são as características do Bitcoin? Bem, a primeira característica que faz do Bitcoin ser único é que ele é descentralizado. Como ele utiliza tecnologia de banco de dados distribuídos, não existe um órgão central ou uma entidade central que controla o Bitcoin. O controle é por meio de código, e esse controle acontece em cada um dos nós que participam da rede. Cada computador que participa da rede tem a cópia de toda a blockchain. As transações então são validadas por esses nós de uma forma completamente descentralizada. Uma segunda característica é que todas as regras do Bitcoin, desse dinheiro digital, estão definidas no código. Esse código está distribuído, e a alteração no código tem que ser via consenso, ou seja, todos os participantes da rede têm que entrar num consenso para ter uma alteração no código. Se não houver um consenso na alteração desse código, é criado um fork, ou seja, uma ramificação do código, e aí o pessoal que quiser usar essas novas regras que foram definidas começam a utilizar de uma forma distribuída esse novo código. E o pessoal que quiser manter as regras que já estavam funcionando, eles simplesmente utilizam essas regras que estavam funcionando no código que já estava pronto, que já existia. Teve uma grande discussão, acho que em 2017, se eu não me engano, que foi feito um fork. Por quê? Foi feita uma divisão nesse código. Por quê? Uma parte do pessoal ele queria que o tamanho do bloco fosse maior, e uma parte do pessoal queria manter o bloco pequeno. Então nesse momento houve um fork, e o pessoal que quis que o bloco maior fosse utilizado, criou sua própria versão do Bitcoin, deu continuidade nessa versão do Bitcoin. Enquanto que aqueles que não quiseram mudar o tamanho do bloco permaneceram, e foi consenso então que o Bitcoin continuasse com o tamanho de bloco que foi definido desde o início, desde a sua criação. Uma outra característica é a autocustódia. O que é que significa? Você tem a custódia das suas chaves privadas, e essa chave privada você tem que saber guardar muito bem, mantê-la muito bem, porque se você perder essa chave privada, você perde o acesso, você perde os seus bitcoins se você perder a sua chave privada. Então isso traz responsabilidade para o dono da moeda. Essas chaves privadas, essa chave privada, um conjunto de palavrinhas que você deve ter em posse, é simplesmente o acesso ao Bitcoin, e se você perder essa chave, se você perder esse conjunto de palavras, você simplesmente não tem mais acesso ao seu Bitcoin. Por isso é importante você entender como funciona a custódia e a autocustódia no caso, E outro detalhe também, outra característica, é a escassez do Bitcoin. E foi definido em código que o Bitcoin tem apenas 21 milhões de unidades, ou seja, 21 milhões de Bitcoins. Então isso gera a escassez do Bitcoin. É um recurso escasso, digitalmente escasso, que definido em código por consenso, que não pode ser alterado. Além dessas características, tem várias outras características que você pode buscar, e quiser se aprofundar, você pode pesquisar mais e estudar. Por exemplo, o halving, que é a emissão de moedas a cada 4 anos, ela diminui pela metade. Tem a dificuldade do bloco, que o quão difícil é minerar um bloco, essa dificuldade ela fica
sendo ajustada, se eu não me engano, a cada 2 semanas é ajustada a dificuldade de mineração do bloco. Então é um sistema bem complexo que vai além do escopo desse vídeo aqui, vai além do que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar o básico, e se você tiver curiosidade, tudo você tem bastante material na internet para você pesquisar e aprender mais ainda sobre essa criptomoeda, no caso o Bitcoin. Bem, e hoje como é que está o Bitcoin, né? Depois de uns 14 anos dele funcionando, né? Desde 2009 mais ou menos, desde 2010. Bem, hoje o Bitcoin está bastante difundido, né? Por exemplo, na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, cerca de 30 a 40% dos comerciantes eles utilizam a Lightning Network, né? Que é uma segunda camada acima da camada básica do Bitcoin, que vai acumulando as transações, vai acumulando as pequenas transações, e de tempos em tempos ela joga para a primeira camada, onde realmente o bloco é validado e é consolidado na primeira camada. Um outro exemplo é El Salvador, que é um país na América Central que aceita Bitcoin, que os comerciantes são autorizados a aceitarem Bitcoin, inclusive o próprio governo ele lança títulos da dívida do governo lastreadas baseadas no Bitcoin. Uma outra empresa que tem acumulado bastante Bitcoin é a MicroStrategy, né, do Michael Saylor. Essa empresa ela vem acumulando Bitcoins, você pesquisar na internet também, se eu não me engano é uma das empresas que tem mais Bitcoin, que vem acumulando mais Bitcoin. E por último, como exemplo aí da adoção do Bitcoin, a própria BlackRock, que é a maior gestora de ativos no mundo. E ele está pedindo para o governo americano, né, para a SEC, né, que é tipo a CVM americana, a Comissão de Valores Imobiliários americana, para criar um ETF de Bitcoin, ou seja, um fundo baseado em Bitcoins. Ele compraria o Bitcoin e venderia cotas desse fundo que é baseado, lastreado no Bitcoin. Agora, por outro lado, também tem gente que não está acreditando muito no Bitcoin e está incomodado com o Bitcoin. Por exemplo, o JP Morgan, ele recentemente, se eu não me engano, essa semana inclusive, ele sugeriu que o governo americano ele proibisse o Bitcoin, né? Que era algo que era utilizado para lavar dinheiro, que era algo utilizado para roubo, corrupção. Então o JP Morgan, junto com outros bancos também, deram declarações lá nos Estados Unidos pedindo que o Bitcoin realmente deixasse de existir. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é só. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like, compartilhar. Quero agradecer mais uma vez vocês estarem assistindo os nossos vídeos. E mais uma vez, por hoje é só. Um abraço, fique com Deus e até mais.